Oi, oi, concurseiros, oi, concurseiras, sejam muito bem-vindos a mais um bate-papo com o Aprovado, onde vocês têm a oportunidade de conhecer a experiência e trajetória dos nossos alunos que foram aprovados em importantes editais de concurso público. Hoje nós estamos aqui com o Raimir, que foi aprovado em diversos editais de concurso, só que a apresentação vou deixar por sua conta. Para a gente começar, queria que você contasse para a gente o seu nome, a sua idade, se você não se importar, onde você mora e a sua área de formação. Não importo não. Oi pessoal, tudo bem? Eu me chamo Raimir, eu tenho 33 anos, sou formado recentemente em administração, fiz alguns concursos públicos, sou aqui de Brasília mesmo, e a gente respira esse ar de concurso aí o tempo todo, né? Então eu entrei nessa área e graças a Deus tive algumas aprovações. Algumas tantas, viu, gente? Já estava começando aqui nos bastidores antes de começar a gravação e ele já me adiantou que foi aprovado em 11 editais de concurso público. É muita coisa. Só que para chegar nesse nível aí, você estudou pra caramba, né, Raimi? Estudei muito, muito. Eu estudo desde os 19 anos e comecei com um concurso militar. Eu sou músico e sou professor de piano. Então, dentro dessa área, dessa carreira, é importante ou você vai para a área para ser professor, ou você vai ser músico de palco, ou então você vai acabar sendo um músico militar. Né? Isso são áreas mais estáveis dentro dessa carreira. Né? Na época que eu comecei a estudar, eu ainda não tinha formação para professor, então eu fui muito influenciado por alguns maestros para fazer concursos militares. Comecei fazendo concurso para saxofonista da aeronáutica. E aí fiz várias vezes o concurso, reprovei em todos que tinha no último da minha idade, porque concurso militar tem limite, né? Eu fui aprovado e fui aprovado para pianista da aeronáutica. Na época, só que como passou muito tempo, eu já tinha casado, já estava com outras, né, perspectivas para a vida, então acabei não assumindo esse. Aí depois fui estudando para outros. E Raimi, você comentou comigo que até na carreira policial você tentou também. O concurso da PCDF foi uma das suas tentativas. Foi uma das minhas tentativas e o que acontece? Eu comecei com esse da aeronáutica, não assumi, depois a vida foi recrutando, fui casar, fui ter filho, ter casa, etc. E aí, nessas recrutadas da vida, eu acabei me formando também em marcenaria. Aí eu fui ser marceneiro. E aí, trabalhando numa marcenaria, uma área extremamente apaixonante para mim, e eu fui demitido da marcenaria que eu estava trabalhando. Aí, quando eu fui demitido, conversei com a minha esposa, ó, amor, vamos pra. Vai sair PCDF, você não quer tentar, não? Eu falei, cara, PCDF, assim, nunca tinha tentado a área policial, né? E foi uma época de ouro dos concursos policiais, porque teve PCDF, PF, PRF, DPEM, AGPEM, fiz todos, me preparei desde 2019 para ele, cursinho presencial, online, tudo, me preparei muito, fiz todos os concursos, reprovei em todos também, e aí, quando a gente reprovou em todos, aí o que eu falei? Aí eu falei, amor, e agora? Você pega seu conhecimento e desiste, vai tentar outra coisa, ou pega o que você já aprendeu, vamos mudar de carreira e vamos tentar. Aí foi um dilema assim pra gente, né? Porque a vida vai acontecendo, você espera que em certa idade você já esteja, já tenha virado a página de da área profissional principalmente. Aí eu falei, não, então vamos decidir de continuar. Aí eu mudei de carreira, mudei para carreira de administração, que é a minha formação atual, né? E aí eu comecei a fazer concursos da área administrativa. E aí ela falou assim, você não já tem o diploma? Vamos tentar analista. Eu falei, pô, mas analista é analista. Ela falou, não, vamos tentar. Falei, então vamos tentar. E aí comecei a fazer os concursos da área e eu lembro que eu comecei no dia 8 de novembro de 2021 e em 21 dias já teve a prova do TJ Goiás para administração. E essa eu passei em 21 dias estudando, eu passei para ela. E aí foi minha primeira aprovação dentro dessa carreira de administração, né? Aí depois eu fiz Ministério Público do Goiás, passei também. Aí fui fazendo alguns outros e aí fui alguns reprovando, alguns aprovando e aí acabei fazendo. Mas os de policial, tudo ficou para trás, não passei Olha nenhum. só, assim, muito legal você trazer isso, porque às vezes os concurseiros ficam presos ali à quantidade de vagas. Carreira policial traz muita vaga, Sim, isso é indiscutível. sim. Mas não, às vezes não é a área, não é a vocação da pessoa. Isso foi o que aconteceu com você, né? Foi sim. Tentou policial, não deu certo. Deu muito Ainda errado. bem que não deu certo. Porque agora você está aprovado, inclusive, no Ministério de Minas e Energia, né? Sim, sim. O Ministério de Minas e Energia foi o último que eu prestei, né? Não, o último que eu prestei foi Câmara, mas antes dele foi o Ministério de Minas e Energia. Foi uma prova que eu não achei que eu ia passar, porque eu cheguei lá, eu estava estudando para outros concursos, e aí a minha estratégia ela é essa, eu pensei assim, olha, eu vou estudar por 3 anos
4 horas por dia, 6 dias na semana, independentemente de reprovações ou aprovações. Eu vou estudar isso. Eu acho que isso aliviou muito os erros que eu cometi estudando para a carreira policial, porque quando eu estudei para a carreira policial, você estuda de edital em edital. Isso é um grande erro que a gente só... E, de certa forma, o concurseiro ele é um pouco místico, assim, ó. Todo mundo fala, vem as pessoas mais experientes e falam, olha, você tem que estudar pelo menos 500 horas para ser competitivo, você tem que estudar pelo menos 400 horas e tal. Mas aí você pega suas 86 horas e vai para um concurso e fala, não, esse eu vou passar. Então você acha que vai acontecer alguma coisa do céu que vai... Cara, é muito triste eu te dizer isso, mas não vai acontecer, não vai. E assim, principalmente dependendo do cargo, né? Porque quando você pega um concurso com muitas vagas, realmente pode acontecer de, 1000 vagas, você passou em 999, olha que beleza. Mas a regra do jogo não é essa, sabe? Isso é exceção. Então, assim, depois que eu entendi essa virada de chave, eu falei, cara, eu vou estudar, independentemente de aprovações ou reprovações, eu vou ficar estudando. O de Minas e Energia, eu fui fazer a prova, tava bem na época daquele calor imenso, e aí o ar-condicionado quebrou na sala, e aí eu falei, cara, não vou passar, não vou fazer aqui porque eu já tô aqui, mas não vou. E graças a Deus passei com uma boa nota. Inclusive, aí eu aproveitei que já era uma prova que eu não tava querendo, já não ia passar, falei, vou testar os negócios do chute do CESP aqui. Aí eu fui tal, e fiz assim com uma estratégia e passei. E deu certo. Deu certo, muito certo. Você tá em terceiro lugar para candidatos cotistas. Em quarto lugar para cotista, estou em 18º na ampla. Olha só, gente. É um concurso gigante, Ministério de Minas e Energia, carreira excelente, muito inclusive, boa. Salário muito bom. É um dos concursos federais que vieram aí, né, para esse ano de 2022/2023 e trouxe aí uma excelente oportunidade para quem queria ingressar no serviço público. Foi. E não foi só esse, você passou em conselho também. Passei. Aí eu fui migrando de técnico para analista, então todos que tinha técnico e analista, se fosse prova manhã e tarde, né, se não coincidisse, eu fazia todos. E aí consegui passar para o Conselho Federal de Odontologia. Esse é o que eu tô achando que vai chamar muito rápido, que eu sou o próximo da fila. Para analista, passei para técnico também, passei para o Conselho Federal de Fonoaudiologia, também para analista, passei para a Secretaria de Educação, para analista lá de administração, eu não lembro de todos, mas passei. São muitos! Mas passei, e passei em mais alguns, se eu for lembrando eu vou falar. Aí falei, né, MPGO, TJ Goiás, e fui passando. Vários. DataPrev também. DataPrev, concurso excelente, a gente até entrevistou um dos alunos também que foi aprovado nesse concurso. E assim, tá muito bem, né, gente? Pra quem não passava em nada, passou em quase todos. Agora eu tô... Tá escolhendo, chegou na fase de escolher, você já não é mais o escolhido, você é quem escolhe onde vai trabalhar. Nossa, e conta pra gente o segredo pra você conseguir essas aprovações. Como era a sua rotina? Você conseguiu se dedicar única e exclusivamente para concurso público? Vou contar um segredo milenar para todos os concurseiros agora. Sentar e estudar, não tem conversa. Então, como eu estou há muitos anos estudando, desde os 19, eu já fiz tudo que falaram para fazer e para não fazer. Já experimentei todos os tipos de material, tudo. Então, que sim. E aí fui vendo o que foi funcionando. Em algumas provas eu me dediquei exclusivamente para concurso. Consegui, como eu sou professor de piano, então eu consigo reajustar os meus alunos para ter mais dias livres na semana para conseguir estudar. Mas eu fui observar, aí alguns momentos de férias, assim, alguma coisa, eu me dedicava exclusivamente para os estudos. Não foi saudável para mim. Tirava o meu rendimento, tirava a minha performance, coloca uma pressão desnecessária em cima de algo que você já vive sob pressão. Então sempre que eu posso, eu prefiro estar trabalhando, conciliar outras áreas da vida, porque depois que eu entendi que a área profissional, ela é uma área muito importante da vida, mas não é a mais importante. Então, assim, e como eu disse, a vida vai passando, então eu optei por sempre conciliar e entender isso. Isso me deu uma certa... alivia um pouco o fardo, dá uma certa leveza na jornada, porque é complicado. Um dos meus erros, por exemplo, foi na preparação da PCDF, eu perdi o aniversário do meu avô de 84 anos. E estava num pós-edital, frenético, eu falei, não vou no aniversário do vô, vou em outro dia. E graças a Deus eu entendi meu erro, não fui nesse de 84, mas fui em todos desde então, fui no último dele de 90 anos já, então assim... consegui reaver meus erros, eu acho que nisso eu sou muito privilegiado. Mas entender que o concurso é só mais uma área da vida é importante, porque vai te exigir muita coisa. E o que eu tentei fazer foi
não me comprometer com o resultado. Eu acho que é um grande erro do concurseiro, se comprometer em ser concursado, ao invés de se comprometer em ser concurseiro, que é o processo que vai te levar para lá. Nada do que eu faço aqui vai me fazer colocar meu nome no Diário Oficial amanhã. Não tem como, eu ligar aqui eu boto meu nome no Diário, não tem jeito. Mas a pessoa que estuda com consistência diária, ela chega lá, mesmo diante de todos os empecilhos. No meu caso, o empecilho maior, eu acho que foi depois que a gente descobre nossos desprivilégios. Porque, assim, a gente vai crescendo e nesse autoconhecimento a gente acaba conhecendo os privilégios e os desprivilégios. Não é vitimização não, tá, gente? É só, assim, entender, né? Eu sou muito consciente dos privilégios que eu tive, mas sou muito consciente dos desprivilégios que eu tive. E é muito ruim depois que você se depara, porque os meus desprivilégios, por exemplo, foi dos estudos. Eu não tive uma base muito boa nos estudos, eu fiz escola pública a vida inteira, isso te coloca atrás, não tem como, te coloca atrás na linha de start ali, te coloca atrás. Você tem que correr mais um pouco, sem vitimização. É bom para você entender o que você tem que fazer. Você vai ter que correr um pouco mais que outras pessoas. E aí a gente correu atrás e tudo, e dá certo. Leva um pouquinho mais de tempo, você senta ali com português, começa a chorar, você senta com raciocínio lógico, você fala, isso não é para mim, mas assim, dá certo. Vai tentando, vai estudando, que vai dar certo. Não, dá muito certo, né? O que você tentou deu certo para você, mas você utilizou ferramentas, o que você mais usava? PDF, videoaulas, você fazia mais questões? Então, nas matérias procedimentais de matemática, raciocínio lógico, estatística foi uma matéria recente que eu estudei para a carreira policial, aí era videoaula, porque eu precisava ver um professor resolvendo ali. Eu acho que não existe material melhor ou pior, existe um material ali que eu divido inclusive por matéria, não é nem por professor, não é nem não, porque tem matéria que você precisa ver alguém fazendo para você saber fazer. Então eu ia para videoaula. Todas as partes de lei, como eu não sou da parte jurídica, algumas coisas são incógnitas para mim. Então eu coloquei na minha cabeça, principalmente na safra da FGV. Nossa, quando eu comecei a estudar, foi no começo de 2022, que teve o concurso da CGU, eu fiz. Eu tomei um pau que eu perdi o caminho de casa, véio. Nossa, mas foi muito ruim, porque foi FGV e eu nunca tinha feito prova da FGV. É muito difícil, muito difícil. A FGV, ela favorece os leitores. Então, quando eu saí da prova da CGU, eu falei, eu preciso aprender a ler melhor. Então, eu comecei para os PDFs e lei seca. Então, principalmente nessa parte jurídica. Aí eu sentava e falei, olha, se eu sentar e eu não consigo entender a Constituição, cara, já tem 1 milhão de pessoas na minha frente, então eu preciso sentar e preciso ler o que está na Constituição e entender o que está aqui. Aí eu ia lendo a Constituição, aí eu li a Constituição 2 vezes, eu acho. Aí comecei a ler as leis, eu ia pela lei para criar uma linha de raciocínio minha, pegava a minha linha de raciocínio e ia resolver questão. Se eu visse que estava dentro do que eu tinha aprendido, eu falei, legal, estou no caminho certo. Se eu visse que estava muito diferente, aí eu ia pontualmente em algum vídeo, alguma coisa, que foi assim que eu conheci a estratégia, entendeu? Foi desse jeito. Porque eu ia pontualmente, eu pegava uma coisa, eu entendi isso aqui de licitação, aí eu ia fazer. Aí eu falei, não tem nada a ver com o que eu aprendi, não era isso certo. Aí eu ia num vídeo no YouTube, assim, eu via algum professor do bigode redondo, assim, eu falei, vou assistir esse cara. Aí assistia, falei, cara, é legal, beleza, voltava e fazia as questões, sabe? Então, assim, eu usei tudo. Usei videoaula, usei PDF, eu usei lei seca. E conta pra gente a participação do Estratégia nas suas aprovações, a diferença que o nosso material fez na sua trajetória. Como eu disse, eu estou há muito tempo, então eu usei tudo que vocês pensaram. Eu já usei muitos cursinhos presenciais, online, etc. O que me chamou a atenção foi porque, na minha forma de estudo, eu ia lendo e ia pegando pontualmente alguns vídeos na internet. E aí eu fui percebendo que as minhas dúvidas maiores, eu ia atrás de um professor outro, e um professor outro. Quando eu fui ver, eu estava vendo todos os professores de estratégia no YouTube. Aí. Tinha uma dúvida de português, aí eu via a Adriana. Eu vi uma dúvida de constitucional, eu vi a Nelma. Eu vi uma dúvida de administrativo, eu vi o Ebert. Eu falei, aí fui vendo e todos os professores estão aqui de estratégia. Aí quando surgiu concursos assim, um pouco mais ousados para eu fazer, foi na época do Senado, inclusive, eu fiz a prova do Senado, e aí eu falei, será que estratégia é bom mesmo? Fiquei pensando. Aí quando eu olhei, uma coisa me chamou a atenção, que a estratégia ele coleciona primeiros colocados. Eu achei isso assim, gente, não é possível, cara. Aí, tantos por cento dos primeiros colocados é nossos alunos. Eu falei, são tantos primeiros colocados que
é suficiente, tem código pra fazer um baile. Eu falei, velho, é tanto assim? Eu falei, então eu vou pegar a estratégia. E aí foi a época que eu decidi assinar, e aí assinei, e desde então eu tenho 2 anos com estratégia, 1 ano, 2 anos, e aí vim estudando por eles. O material fez muita diferença, todos os professores são excelentes, a disposição do site foi muito importante, porque a distribuição, a maneira de organizar, dentro da minha área, né, pelo menos foi excelente. E toda a estrutura e o suporte que vocês dão é muito bom, Tanto o conteúdo gratuito, como as séries gratuitas que tem na internet. A Nelma coloca assim, a Constituição do zero, o Ebert coloca administrativo do zero e tal, e coloca no YouTube. Isso foi muito bom, foi excelente para mim. Foi uma migração, eu senti que esses concursos, principalmente esses concursos mais de alto nível, assim, me senti muito melhor preparado com estratégia. E pessoal, esse conteúdo que ele tá falando, vocês conseguem assistir aqui nesse mesmo canal, tá? Que vocês estão vendo a entrevista, naveguem aí à vontade depois de ver a entrevista, claro, né? Não vão sair daqui agora, assistem aqui a entrevista, depois vocês vão olhar o conteúdo gratuito que a gente tem aqui no nosso canal. E conta pra gente como era a sua jornada mesmo. Quantas horas por dia você estudava? Porque isso o pessoal gosta de saber. Quantas horas líquidas ele fazia? Você sabe, né? Sim. Não, vou falar numericamente aqui pra vocês, objetivamente. Primeiro, pra eu conseguir melhorar minha performance, eu tenho uma filha de 6 anos. Então, não tem como estudar em casa. Não tem como estudar em casa. E eu prefiro sair quando ela ainda não acordou. Porque se ela acordar, aí ela me recruta e aí o coração mole fica em casa. Mas eu saía de casa, eu ia para uma salinha de estudos para conseguir performar melhor meus estudos. E lá perto de casa tem uma salinha de estudos e aí eu ia para lá e estudava. Como que eu estudava? Eu estudo... Depois que eu entendi que a jornada do concurso ela não é uma jornada de curto prazo, e eu não consigo entender quem tipo assim, acha que vai passar com 2, 3 meses, não, é muito difícil. Porque assim, se você for olhar, você vai entrar numa faculdade que é no mínimo 4 anos, que não é um concurso, você não tem que fazer você faz prova de consulta, às vezes não, às vezes você já demora 4 anos. Por que você acha que uma coisa que você não tem consulta, que você tem que se lembrar tudo, tal, vai durar menos que isso? É muito, sabe? Então assim, aí depois que eu entendi que é de longo prazo, depois vocês pegam e calculem aí, se vocês estudarem 300 dias no ano, 3 horas por dia, vocês vão chegar no final do ano com 900 horas líquidas. E eu tava fazendo 700 horas líquidas de pós em pós-edital. E é muito mais desgastante. Porque a gente estuda aí 8 horas por dia e dá para estudar 8 horas líquidas por dia, mas é muito difícil. Eu falei, cara, em vez de eu pegar essa loucura que eu tô fazendo de pós em pós-edital, por que eu não diluo isso durante o ano e mantenho uma consistência diária? E foi isso que eu decidi. Eu decidi estudar por 3 anos consecutivos, 4 horas por dia, 6 dias na semana. Sempre. Então, essa é a minha rotina normal de estudo. Quando dá um pós-edital, principalmente concursos mais difíceis, aí o pau quebra. Aí, esse último agora que eu fiz, eu estudei 8 horas por dia, todo dia. E é muito difícil manter isso. É difícil. Só que não é tão difícil assim depois que você tá algum tempo na já jornada. Tem a base, né? Porque se você for pegar, por exemplo, você pega um maratonista e manda ele correr 2 km, ele não vai nem suar. Quando você tá há muito tempo estudando, que eu eu fechei o ano, graças a Deus, com minhas 1.900 horas líquidas, sabe? Então você tá algum tempo estudando, 2 horas de estudo pra você não vai nem sentir passando. 2 horas, 3 horas, 4 horas é tranquilo de fazer. É treino né? mesmo. É treino. E aí eu fui e comecei a estudar 8 horas só em pós-editais. Mas como que eu fazia? Eu ia pra minha salinha, em pré-edital, eu estudava 2 ou 3 matérias por dia e ia ciclando. Em pós-edital, com matérias mais importantes, eu uso tanto a grade de estudo, como também o ciclo. A grade de estudo, eu uso com as matérias que são extremamente relevantes para aquele concurso. O último concurso da Câmara, por exemplo, teve licitações e contratos, que foi extremamente relevante, inclusive foi o que me fez ser aprovado no Ministério de Minas e Energia, porque caiu muita licitação. Então eu fixava ele, eu via todo dia licitações e contratos. As outras eu ia ciclando. Algumas que eu era tinha mais facilidade, eu colocava diluído na semana, 3, 4 vezes. Agora, em pós-edital, eu faço uma coisa que eu nem sei se é certo, mas me ajuda. Eu vejo tudo todo dia. Todas as matérias. Como eu tenho 8 horas por dia, eu vejo 1 hora por cada matéria e vejo as 8 todo dia. Via, né? As 8 todos os dias. Separando um tempinho para redação sempre, porque na área de analista, de certa forma é mais fácil que de técnico, né? Porque técnico você tem um tema aí que a banca quiser. E analista que você está estudando. Então eu pegava 14133, que era a nossa aposta para a Câmara, e saía fazendo redação todos os dias, a 14133, administração de recursos materiais, etc. Mas o mais difícil é você se manter consistente, entendeu? É o resultado da consistência que vai te trazer a aprovação. Não é você ir lá e tentar agarrar a aprovação, porque
Não, Raimundo, você já falou muita coisa aqui que eu tenho certeza que o pessoal vai aproveitar pra caramba, mas pra gente finalizar nosso bate-papo, queria que você deixasse uma mensagem para os concurseiros que estão aí na caminhada, na jornada rumo à aprovação no concurso público dos sonhos. Fique à vontade, o espaço é seu. Um grande erro meu que foi estudar de edital para edital. Gente, isso é muito difícil de você conseguir aprovação, principalmente se você faz parte de... se você não teve uma base de estudo muito boa. Então, assim, depois que eu mudei a minha chave, eu sugiro e recomendo, meu conselho para vocês é que vocês tratem os estudos com consistência diária. Essas duas palavrinhas, consistência diária. Se você não tiver essa consistência diária, você não vai conseguir aprovação. Para de pensar só naquela prova especificamente, porque isso vai gerar em você uma pressão desnecessária que a vida de concurseiro já gera. Pensa o seguinte, pensa que você vai estudar por 2 anos consecutivos, 3 horas por dia, durante 6 dias na semana. Você não vai ter aquela ressaca pós-prova, porque quando a gente foca muito em uma prova, e aí a gente reprova nela, quando sai o gabarito, aí você fica uma semana, 2, 3, 4, um mês sem estudar. Não pode, não pode. Para quem quer ser aprovado, se mantenha consistentemente estudando durante aquele período que você se determinou a fazer e estude por ele independentemente de aprovações ou de reprovações. Eu acho que isso, para mim, foi um grande diferencial. E, de fato, vai ter muita coisa ruim que vai acontecer. Por exemplo, ela tá falando, eu consegui 11 aprovações, graças a Deus. Nunca passei numa prova da FGV, nunca. Só tomei cascudo na prova da FGV. E faz parte do jogo. Aí tem uma do CESP que você consegue, tem uma da Quadrix que você dá conta, aí você vai indo e vai trabalhando. E depois você vai recolher o fruto de toda essa jornada sua. Se você se predispor a estudar durante todo esse tempo, independentemente de aprovação ou de reprovação, você vai estar lá. E isso ajuda bastante, porque eu já ficava 2 meses de luto porque reprovei numa prova que eu queria passar. E o que funcionou para mim foi isso. Tá bom? É isso. Muito obrigada. Que isso, eu que Parabéns pela agradeço. sua aprovação. Se você Obrigado. continuar, espero que você volte aqui mais vezes Tá para dar bom? entrevista pra gente, viu? Tá bom. Quem sabe você não tá no baile aí, né, de 2024? Já pensou que plot? Né? Um plot twist mesmo. Quem sabe dando um spoiler aí da sua vida, né? Ano que Nossa. vem. Mas é isso, pessoal. Muito obrigada para você que nos assistiu até o final desse vídeo, essa entrevista. E se assim como o Raimir, você quer ser aprovado no concurso público dos seus sonhos, fique à vontade, navegue bastante aqui no nosso canal. O link da nossa assinatura vai ficar disponível aqui embaixo na descrição desse vídeo e você pode acessar e conferir também e quem sabe garantir a sua aprovação no ano de 2024. Tchau, tchau e até a próxima!